pessoal, eu sou o professor Janilson Santos e hoje estou aqui para falar com vocês sobre gestão de pessoas. Gestão de pessoas, um assunto bastante cobrado em concursos, e dentro da gestão de pessoas a gente vai mencionar o tópico processo decisório e tipos de decisões. Antes de falar sobre o processo decisório, eu preciso solicitar que você se inscreva aqui no nosso canal de dicas para concursos, que você deixe o seu like, que você faça comentários, porque esse conjunto de fatores é importante para a continuidade desse nosso projeto. Muito bem, vamos falar então sobre processo decisório e tipos de decisão. Uma das atribuições mais complexas de um gestor é tomar decisão. Tomar decisão é uma tarefa extremamente complexa e até a nível psicológico é considerada de extrema dificuldade. Então a gente vai falar agora sobre esse processo de tomada de decisão. Mas é importante a gente lembrar que cabe ao gestor diariamente tomar decisões. Muito bem. Quando a gente vai tomar uma decisão, consciente ou inconscientemente, a gente segue algumas etapas. A tomada de decisão, por conceito, é um processo de escolhas. Você está diante de uma situação problemática e você vai ter que optar por uma alternativa para poder resolver aquele problema. Então, só aí eu já estou falando do caminho que a gente segue, das etapas. Você está identificando um problema, você vai fazer um diagnóstico, você vai analisar as alternativas de possível solução, você vai optar por uma, você vai implementá-la e você vai avaliar os resultados dessa decisão que você tomou. Essas são as etapas do processo decisório. Em relação aos elementos que fazem parte do processo decisório, você tem o tomador de decisão, você tem a situação envolvida, você tem o problema, você tem o fator tempo, são muitos os fatores, além dos elementos presentes, que impactam no processo decisório. A pressão, como eu já disse, a questão temporal, são muitos fatores. É por isso que a tomada de decisão é um processo extremamente complexo e, como eu disse, até psicologicamente, a gente fala de uma dificuldade de cognição, um processo mental bastante complexo, é o processo de tomar decisão. E por falar nesse aspecto mental, um fator que tem aparecido em algumas questões de concurso são as heurísticas. E as heurísticas, elas são um atalho mental, são atalhos mentais que o cérebro criou para poder tomar uma decisão mais rápida e ao mesmo tempo mais eficaz. É evidente que nem sempre isso é possível. Inclusive, eu vou deixar aqui no vídeo um material com questões e uma das questões vai mencionar exatamente os tipos de heurísticas. Em relação aos tipos de decisão, a gente tem várias classificações. Nós temos, por exemplo, a decisão programada e a decisão não programada. A decisão programada é uma decisão repetitiva. O nome já diz, ela é programada, então ela é tomada de forma reiterada. Já a decisão não programada é uma decisão eventual. Então, quando a gente toma uma decisão, nós temos dois ambientes, o de certeza e o de incerteza. O que é que predomina hoje em dia? O ambiente de incerteza. E é por isso que a gente nunca sabe se aquela decisão realmente vai dar certo a priori. Aí, voltando para a classificação, nós temos a decisão intuitiva e a decisão racional. A decisão intuitiva é aquela que é baseada no feeling, né? É aquela que é baseada no insight. E a decisão racional é aquela que é baseada em relatórios, em gráficos, em tabelas, estatísticas, enfim, em números. Ambas têm vantagens e desvantagens. Quanto à participação das pessoas, nós também temos a decisão individual e a decisão em grupo, também chamada decisão coletiva. Do mesmo jeito, ambas têm vantagens e desvantagens. A decisão individual, por exemplo, ela é mais rápida.
A decisão coletiva vai demorar mais um pouco porque é preciso chegar a um consenso. Em compensação, as pessoas elas vão acreditar mais na decisão coletiva, como regra, do que na decisão individual, porque elas sabem que a decisão individual é apenas um pensamento, é apenas uma vontade unilateral, enquanto que na decisão coletiva o assunto foi bastante debatido até que se chegasse àquela que seria, entre aspas, a melhor alternativa. Então aí eu mencionei os principais tipos de decisão. Como eu disse, a tomada de decisão é um processo extremamente complexo e aí a gente tem um sistema que é o sistema racional de tomada de decisão, em que a gente também pode, num nível de aprofundamento, estudar as implicações dessa racionalidade. Nesse sentido, nós temos algumas decorrências, né? Por exemplo, Herbert Simon, que é o grande autor desse tema, ele menciona que, em tese, não há uma decisão perfeita. Há uma decisão que foi a mais apropriada para aquela situação, para aquele momento. Ele fala também da racionalidade limitada, ou seja, eu nunca conheço todos os fatores que norteiam aquela decisão. Eu só tomo decisão baseada naquilo que eu conheço e nem sempre eu vou conhecer tudo. Então eu já falei da imperfeição das decisões e falei também na racionalidade limitada. Há outras decorrências que o autor fala, por exemplo, a própria organização ela acaba manipulando, ela acaba moldando o gestor na hora que ele vai tomar a decisão, já que a decisão que ele vai tomar tem que obedecer a um padrão, a um regramento e à própria cultura da organização. E para finalizar, eu quero voltar aos tipos de decisão para mencionar a decisão centralizada e a decisão descentralizada. As decisões centralizadas são aquelas concentradas no topo da organização. E quando a decisão flui para os níveis inferiores, a gente tem um processo de descentralização. Quando a gente descentraliza, e aí aparece uma tecnologia de gestão chamada empowerment ou empoderamento, você está dando autonomia, autoridade e responsabilidade para as pessoas se apoderarem daquela situação e tomar a decisão. Então é um aspecto muito importante na motivação delas. Quando você descentraliza, você está dizendo para a pessoa que entende que ela é treinada, que ela é de confiança e você vai motivar para que ela acerte na tomada de decisão. Lembrando que você continua sendo o responsável final pelo resultado daquela decisão. Não é porque você descentralizou que você vai se eximir da responsabilidade do que acontecer a posteriori à sua descentralização. Quando você centraliza, a decisão está sendo tomada por quem está no topo da organização, que geralmente está distante da maioria dos fatos que acontecem na base da pirâmide e, portanto, não conhece a realidade. Em compensação, a centralização tem a vantagem da padronização das decisões. Quando você descentraliza demais as decisões, você perde a uniformidade, você perde o padrão das decisões, porque um gestor pode tomar uma decisão de uma forma e o outro gestor pode tomar de outra forma. Afinal de contas, eles são diferentes, a decisão tem um caráter subjetivo e eles podem ter usado critérios diferentes. Então, como aconteceu nos outros tipos, ambas têm vantagens e desvantagens. E com isso, eu abordei o tópico processo decisório e tipos de decisão, esperando ter contribuído para você acertar as questões no tocante a esse assunto. Valeu, pessoal! Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o teu like e até o próximo vídeo.